A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja na tua vida. Olá, meu irmão, minha irmã, como você está? Eu estou aqui com você no 12º dia, declarando a palavra de Deus em fé. E hoje, nesse processo de Deus, alinhando para que 2026 seja uma bênção, para que você cresça em graça, em conhecimento, eu quero trazer ao teu coração a figura do rei Davi. Davi era um menino que foi escolhido por Deus. Davi, embora pequenino, ele nasceu com a promessa, e todos nós temos um propósito. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu de antemão e nos elegeu nele antes da fundação do mundo, predestinados em Deus para coisas futuras e para vivermos o propósito de Deus nessa terra. Esse é um anseio, é o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, ao seu respeito, que você foi escolhido por Deus, que não foi nós que escolhemos, mas o Senhor nos escolheu. E todos nós que fomos escolhidos, todos nós que nascemos de novo pela fé, sabe, Deus tem um propósito para a nossa vida. E Deus tinha um propósito na vida de Davi. E Davi não foi escrito apenas para nos contar uma história, mas também para nos levar a conhecer o coração de Deus. Porque as histórias de Davi elucidam a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Quando olhamos para a história de Davi, em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, Davi é chamado homem segundo o coração de Deus antes de ser rei. Deus levantou a Samuel e disse a Samuel: Samuel, eu achei um homem segundo o meu coração. Talvez você que me ouve aqui, este homem segundo o coração de Deus. O diabo diz que não, mas não ouça o diabo. O diabo é mentiroso, ele é mentiroso e pai da mentira. Mas a Bíblia afirma que o Senhor, quando nos escolheu, Ele não nos escolheu como nós seríamos, mas antes de atingir aquilo que nós seríamos, Deus já viu o nosso futuro. Deus já viu o teu futuro antes de você atingir aquilo que você vai ser. Então, no coração de Deus, Davi já era um homem, um menino segundo o coração de Deus. Deus não vê você como você é agora, Deus vê você como você será na presença de Deus. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu você, assim como Deus escolheu Davi, homem pequenino, mas homem segundo o coração de Deus. Sabe, nos Salmos, Davi revela aquele em que constantemente crescia espiritualmente. Sabe, uma das características do coração de Davi é reconhecer que ele precisava crescer. Paulo dizia: quando eu era menino, eu falava como menino, eu discorria quando menino, mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Isso nos ensina que nós somos como uma criança quando nascemos na fé, mas à medida que contemplamos o Senhor, à medida que nos relacionamos com o Senhor, à medida que participamos do corpo de Cristo, o Senhor vai nos edificando e vamos crescendo de graça em graça, de glória em glória, de fé em fé, vamos avançando. Um segundo versículo que eu deixo a você acerca do coração de Davi, que era homem segundo o coração de Deus, é que em Salmos 25, Davi falava assim: ensina-me os teus caminhos. Olha o coração de Davi: Pai, eu quero crescer. Até mesmo nosso Senhor e Salvador Jesus, ele nasceu de uma virgem, e a Bíblia diz que ele crescia em graça e sabedoria. Então nós precisamos ter esse coração humilde para crescer.
para querer dizer: Deus, eu preciso crescer. Sabe, de uma grande diferença do coração de Saul para o coração de Davi? Não é que você não vai errar, não é que você não vai falhar. A Bíblia vai dizer que Saul, ele pecou, ele também errou, ele falhou, assim como Davi também caiu e pecou no adultério com Betseba. Mas olha a diferença de um homem segundo o coração de Deus. Talvez você se identifique, porque Saul, quando o profeta foi diante dele e falou para ele que ele havia pecado, ele caiu, ajoelhou, se humilhou e disse: pequei, perdoa o teu servo. Porém, o coração de Saul, posteriormente, depois que Samuel orou por ele, depois que Samuel ouviu a confissão de pecado dele, a preocupação de Saul, a Bíblia vai dizer que em 1 Samuel 15:30, Saul diz assim: honra-me agora diante dos anciões do meu povo. A preocupação de Saul era como ele ficaria diante do povo. O coração de Saul não estava inteiramente diante do Senhor. Ele não estava preocupado com aquilo que o Senhor pensaria, mas ele estava preocupado em como ele ficaria diante do povo. Ele pede a Samuel: Samuel, intercede por mim, me ajuda. Mas Davi também, quando peca, ele também é interpelado pelo profeta, e o profeta vem anunciando a ele: o que deve fazer Davi? Um homem que, tendo 100 ovelhas, pega a única ovelha do seu vizinho. Davi falou: esse homem é digno de morte. Então o profeta Natã diz para ele: este homem é você, Davi. Sabe o que Davi diz? Davi, ele reconhece que ele pecou e ele diz: pequei, meu Senhor, me perdoe. Perceba que a fala de Davi foi parecida com a fala de Saul. Mas o que difere então Saul de Davi, Davi de Saul? O que difere foi que quando Davi pecou, ele se humilhou e ele declarou em um dos seus salmos algo tão precioso e peculiar. Salmos 27, versículo de número 4, ele fala, e também em Salmos 51, versículo 11, ele diz algo: não me lances fora da tua presença. Em outras palavras, Davi, ele disse ao Senhor: Pai, o Senhor pode me tirar tudo, só não me tira a tua presença. Ele, o mesmo Davi, era um homem que era um homem segundo o coração de Deus, também declarou, Salmos 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Vale mais um dia nos teus atos do que 1000 lá fora. Mesmo ungido, Davi não parou de aprender e de se arrepender e de crescer na presença de Deus. Será que como está o teu coração, amado irmão? O Espírito Santo está te chamando para você depender dele, para você aprender com ele, para você se arrepender, para você voltar o teu coração para Deus, para você entender que você é amado do Pai. O Senhor conhece teu coração, tuas falhas, mas o único que vai te dar poder para você avançar é o Espírito Santo, é a comunhão com Ele. Sabe, Davi era esse homem. A unção nunca vai substituir a maturidade. Por mais que você seja chamado por Deus, nunca vai eliminar os processos. Unção não substitui maturidade. Chamado não elimina processos. Guarde isso no teu coração. Davi tinha unção, mas precisava ser maduro. Davi tinha chamado, mas ele precisava passar pelos processos. Deus nos chama para viver os processos. Deus nos chama para viver os princípios na sua presença. Davi caiu, mas ele não se estacionou. Muitos caem e param no meio do caminho. Não é como você começa a sua jornada com Deus que determina quem você é, mas é como você termina. Deus está te chamando para você viver algo novo na presença do Senhor. Teu Deus é um Deus de novidade. O cair é do homem, o levantar é de Deus.
Eu não sei se você tem errado, se você tem falhado, mas Deus te chama para se levantar. Quem ama a Deus não se conforma em saber pouco sobre Deus. Você ama o Senhor? Quando você ama uma pessoa, tua namorada, teu namorado, teu esposo, no começo de um relacionamento, quando você acha uma pessoa interessante, você procura conhecer essa pessoa. E a palavra de Deus diz assim: conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer, porque é assim que você vai adquirir a maturidade. É assim que você vai passar pelos processos. Quem ama a Deus não se conforma em saber pouco sobre Ele. Para crescer é necessário começar a parar de retroceder. Pare de retroceder. Deus não trabalha com versões antigas de nós mesmos. Deus trabalha com novidade de vida. Sabe? A jornada é crescer. Quem não cresce na fé, envelhece na fé. Como é que você está? Você tem crescido na fé ou tem envelhecido na fé? Jesus está te chamando para viver algo novo, do que você nunca viveu. Pastor, mas eu não estou vendo eu crescer. Assim como um homem natural não se vê crescer, um homem espiritual também não se vê. Ele chega a uma altura da vida e ele percebe que ele amadureceu como homem natural. E o homem espiritual é a mesma coisa. À medida que você caminha e vai buscando o Senhor, você vai amadurecendo. Você talvez não vê, mas quem está de fora está assistindo. Deus te colocando no palco da vitória. E eles estão batendo palma por tudo aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Deixa eu orar por você, mas antes de orar, não esquece de você ativar o sininho, dar um like, se inscrever no canal e compartilhar pelo menos para 10 pessoas, em grupos, redes sociais. Acredite, essa palavra vai renovar o teu coração, vai te empoderar de fé, vai fazer você chegar em lugares mais altos. Se essa palavra chegou ao teu coração, porque Deus está trazendo o novo dele sobre a tua vida. Você crê? Estou sentindo a presença de Deus aqui. Sinta a presença de Deus aí na tua vida. Coloque a tua mão aqui comigo e vamos juntos fazer essa oração. Bendito soberano Deus, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sinto o mover do Senhor. Flua sobre a vida do meu irmão. Capacita ele, empodera ele, dê força a ele, Pai, para que ele cresça, para que ele amadureça. Pai, revela a ele, Pai, o chamado que o Senhor tem no coração dele. Revela a ele, Senhor, a unção, e que mesmo ungido precisa crescer, mesmo chamado precisa passar por processos, e mesmo sendo chamado, o Senhor espera, Senhor, que ele se relacione contigo. Pai, eu quero liberar uma palavra profética, declarando, Senhor, que esse meu irmão, essa minha irmã que me ouve, vai crescer. Derrama uma graça, Senhor, avassaladora, que ele cresça no teu amor, que ele conheça a altura, largura e profundidade, que ele avance, que ele prospere em todos os caminhos, que ele conheça os teus mistérios e que ele venha, Senhor, meu Pai, a dizer como Davi: Senhor, o Senhor pode me tirar qualquer coisa, só não me tira a tua presença. Pai, nos dê sede e fome por tua palavra, pela comunhão com os irmãos, pela comunhão com o Senhor. Nós possamos, Senhor, ser como Moisés: Senhor, se a tua presença não for, então eu não irei. Os demais de ti, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, abençoo meu irmão, a minha irmã que me ouve, e declaro, Senhor, o novo do Senhor sobre a vida dela, sobre a família dela. Em nome de Jesus, receba essa presença, receba essa força, receba esse poder, receba essa graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz, o amor de Deus seja na tua vida. O Senhor te abençoe e te guarde e te dê o melhor dessa terra, e te dê o melhor desta terra. Deus te abençoe.